Estreia no Viva, né, daqui um pouco mais de um mês, mais uma novela do Manuel Carlos. Uma novela que já começa com muitas expectativas, não é verdade? Isso porque Páginas da Vida nunca havia sido reprisada antes, então muitos fãs novos, né, do Maneco vai ter aí a chance de ver a novela, de tirar as suas próprias conclusões, e aqueles que já assistiram vão poder matar a saudade. Então eu tô me adiantando aqui, tá? E já estou trazendo aqui para vocês aquela homenagem. Nós vamos relembrar a trama, conhecer algumas curiosidades e discutir um pouco a respeito de mais um clássico dos anos 2000. Aqui, lógico, no nosso Vale a Pena Recordar. O Manuel Carlos, certa vez, ele falou numa entrevista que não se preocupava que suas novelas fossem realistas, naturalistas demais, mas que estas houvessem sempre, claro, né, uma verossimilhança com o que lhe rodeia. O Manuel Carlos, até o ano de 2006, ele já vinha chamado muita atenção, principalmente com aquelas novelas do início dos anos 2000, com todo aquele trabalho de merchandising social que ele vinha fazendo, né? Isso colaborou com muitas causas, despertou a atenção de muitas pessoas e claro que foi um trabalho muito positivo que ele vinha fazendo. Porém, uma coisa que ele não conseguia se livrar era aquelas velhas críticas, né, que não eram nada novas. Fazia muito tempo que as pessoas vinham criticando as novelas dele pelo excesso de situações, digamos que fora da caixinha, né, de muitos brasileiros. E a gente pensa que isso não toca a cabeça, o coração do autor, né? Nós estamos muito enganados, porque ele escutava muito essas críticas, tanto que para Páginas da Vida, aquilo acendeu na cabeça dele, né, a vontade de se encontrar nessa novela cada vez mais com a realidade. Tanto que a inspiração que ele teve para escrevê-la veio do mais simples ao mais complexo, desde notícias de jornais até os comentários das pessoas na rua, né? Tudo isso foi muito essencial para inspirar o Maneco, principalmente na hora de criar a história de sua sétima Helena, que dessa vez é uma médica que se vê, gente, numa situação bastante inusitada. Ela é uma respeitada médica, apaixonada por sua profissão. E está passando por um momento muito delicado com o marido, Gregório. E um novo capítulo de sua vida vai começar. Querendo que anda me ferrar? Me fazer casar na marra? Quando minha mãe souber, meu Deus do céu, ela morre. Eu tenho tanto medo da reação da minha mãe. Eu não quero mais olhar pra sua cara. Eu não quero mais olhar nem pra sua, Nanda. Enfim, ela tem um acidente brutal e entra em coma. É levada para o hospital, quem atende é a Helena. Nasce um casal de gêmeos e a moça morre. Depois de uma semana, 10 dias, porque no início não dá para perceber, os médicos constatam que a menina tem síndrome de Down. Depois da morte dela, toda a sequência da doação da menina, ela dizendo para a Helena, que imagina que ela ia ficar com aquela menina. A médica, que é a Regina, que já perdeu um filho pequenininho quando nasceu, fica com a criança. E a partir disso, né, o Manuel Carlos ele vai tecendo os capítulos, unindo o que ele já tinha feito de melhor anteriormente, né, porque se a gente for pegar todo o básico, né, do enredo aos personagens, toda a trama de Páginas da Vida, a gente reconhece muitas situações que já foram palco para outros trabalhos dele, né? Por exemplo, Laços de Família deu muito certo com relação à conscientização da doação de medula óssea, né? Conquistou altos índices de audiência, chamou a atenção de milhares de pessoas para a causa, então era algo que ele viu que dava muito certo e ele quis trazer isso novamente para Páginas da Vida, só que dessa vez tratando, né, da importância do reconhecimento e do respeito com a síndrome de Down, né? Isso, claro, de uma maneira muito cativante, com uma história muito emocionante, como ele sabe fazer de melhor, e ao mesmo tempo que ele pega aquela pegada que ele tinha feito lá em Mulheres Apaixonadas, né? Inclusive a gente comentou muito com vocês sobre isso lá no vídeo, não vale a pena recordar, de Mulheres Apaixonadas, né? Que quanto ele traz aquela trama mais seca, né? Mais espinhosa mesmo, tipo, ele queria chegar
a uma novela que não fosse tão melodramática, mais rotineira mesmo. E aqui ele resolve trazer de novo para Páginas da Vida, né? Só que aprofundando cada vez mais em temas que fossem mais atuais, mais reais e até meio espinhosos, em tramas paralelas. E tudo isso para alcançar ainda mais essa verossimilhança tão almejada pelo autor. Páginas da Vida foi a 68ª novela das 8, a primeira que marca uma parceria forte que viria pela frente entre o Manuel Carlos e o diretor Jaime Monjardim. Essa parceria que duraria por mais 2 trabalhos, né, Viver a Vida e Em Família, também algumas minisséries como Maísa. Inclusive, essa mudança de direção, né, trouxe para Páginas um ar típico do Monjardim, né, com excesso de cenas bem dramáticas e muitas paisagens bucólicas. A novela ela foi exibida entre julho de 2006 a março de 2007 em 203 capítulos. Agora, no Canal Viva, será a sua primeira reprise. Até aqui, acredito eu, que já deu para todo mundo perceber que o Maneco dessa vez estava bastante preocupado em deixar sua novela bem mais próxima da realidade, não é? Sobre isso, o Jaime Monjardim afirmou, abre aspas, nossa proposta é mostrar que a vida das pessoas reais também pode ser um capítulo de novela, fecha aspas. Tanto que em Páginas da Vida nós temos também uma grande inovação em seu formato, que é ao final de cada capítulo, né, antes dos créditos finais, ser exibido um depoimento de pessoas anônimas, né, narrando acontecimentos marcantes de sua vida e que de certa forma tem a ver com o capítulo que foi exibido naquele dia, né? Porém, lá no início as coisas não saíram muito bem não, tá? Isso porque alguns desses depoimentos acabou passando dos limites. Na primeira semana da novela, um depoimento de uma senhora de 68 anos falando sobre masturbação causou muita polêmica entre os telespectadores, né? Isso, a declaração teve uma repercussão tão negativa, né, que chegaram a cogitar em tirar os depoimentos do ar, né? E isso teve direito até pedidos de desculpa do Manuel Carlos, gente. Teve processo e uma coisa complicadíssima. Tudo porque não analisaram direitinho o que ia ser colocado, né? A sociedade não é tão desconstruída assim não, né, gente? Principalmente naquela época. E ao longo da novela, né, apesar dos pesares, a proposta ganhou uma certa simpatia do público e da crítica, né? As pessoas passaram, né? A produção passou a olhar melhor para o que as pessoas estavam dizendo antes de colocarem diretamente no ar. Tanto que os depoimentos seguiriam até o final da novela e se repetiria depois em Viver a Vida. Em Páginas da Vida, Regina Duarte vive a sua terceira Helena, mas não foi só ela a única figurinha carimbada a aparecer em mais uma produção do Maneco não, tá? A Regiane Alves interpreta aqui sua terceira antagonista na pele da Alice. Aliás, primeiramente o papel tinha sido oferecido para a Priscila Fantin, que não aceitou porque ela preferiu ir lá para a novela das 7, do Valci Carrasco, Sete Pecados, onde ela seria a protagonista, né? Então, de um papel secundário para protagonista, né, gente? Além dela, Lilian Cabral também revive mais uma vilã do autor no papel de Marta, um dos trabalhos dela mais memoráveis, inclusive, né? Mas para você saber que a pessoa cotada inicialmente para viver o papel de Marta foi a Renata Sorrah, mas a Renata Sorrah ela decidiu não aceitar a proposta por conta da Nazaré, né? Ela tinha acabado de viver a Nazaré e ela achava que as pessoas ainda estavam muito ligando a imagem dela à personagem de vilã, né? Então ela decidiu pegar um papel menor lá dentro de Páginas da Vida mesmo. A novela também traz retorno de atores que estavam afastados da telinha, né? Inclusive a Sônia Braga, que após 26 anos, né, sem atuar em uma novela, ela resolve então voltar à telinha da Globo. Isso, né, porque a última novela que ela tinha feito foi em 1980, né, gente? Chega mais, há muito tempo. Ela vinha se dedicando anteriormente mais a filmes
e sua carreira internacional. A Ana Paula Arósio também retorna depois de sua participação lá em Esperança. Isso ela já estava aí 4 anos fora do ar. Nesse meio tempo ela só vinha fazendo minisséries ou participações pequenas em novela, e aí ela resolve retomar com tudo em mais uma obra do Manuel Carlos. Grazi Massafera, que até então era apenas a ex-participante do Big Brother Brasil, foi aprovada para o elenco de Páginas da Vida após realizar diversos testes. Inclusive a atuação da Grazi, né, foi assim alvo de muitas críticas. Ela foi realmente malhada pelo papel que ela fez aqui, né? Isso tanto pelos jornalistas especializados, né, que consideravam ela bastante inexpressiva e completamente sem carisma, como também pelo próprio elenco da novela, tá, gente? A Natália do Vale e a Leandra Leal, né, chegaram a se queixar muito, né, do baixo desempenho das cenas que elas tinham juntas. E isso, ó, fez assim a cabeça da Grazi dar um nó, né? Inclusive ela disse já em entrevistas que foi um dos papéis mais difíceis que ela teve que fazer, porque realmente pegaram no pé da menina. Mas ela deu a volta por cima, né? Hoje é uma das carteirinhas blindadas da casa. A atriz Joana Morcazel, né, que deu a vida à Clara, né, a nossa querida, linda criança, né, que foi ali destaque da novela, ela é filha do cineasta, né, o Evaldo Morcazel. Ela encantou a todos os espectadores e inspirou também a criação de um brinquedo, né, a primeira boneca com características de síndrome de Down feita no país. E chamou a atenção, obviamente, de todos para a importância, né, do combate ao preconceito contra a síndrome de Down. Fernanda Vasconcelos era uma atriz iniciante na época de Páginas da Vida. Ela tinha acabado de sair de Malhação e, portanto, teria apenas uma participação em Páginas da Vida, né? Passando ali poucos capítulos, mais ou menos uns 20 e poucos capítulos apenas no ar. Porém, o seu desempenho agradou tanto o autor, Manuel Carlos, que ela acabou ficando na novela até o final, como um espírito, obviamente, que estava sempre ali para proteger os filhos e marcando presença nos capítulos. Páginas da Vida mostrou um parto real, tá? A personagem Tatiana, né, que era a fonoaudióloga da Clara, ela pede para Helena na novela, tá, que faça o parto dela. E ela resolveu entrar, inclusive, né, no desafio de ter o bebê dela ali, no meio da novela mesmo, tá? Ela já estava ali, já quase com 9 meses, quando ela aceitou a proposta. Inclusive, o nascimento da filha dela foi tudo filmado, né? Inclusive, parto normal, gente, não é um parto cesariana, é aquele sofrimento mesmo. Olha só o desafio. E tudo foi filmado por 5 câmeras, né? Inclusive as imagens ela mostravam, né, uma mistura, né, de tanto ficção quanto realidade, porque ela teve a filha dela junto com o marido dela, inclusive, né, que fez a participação lá na novela como ele mesmo. Então ele pôde participar do nascimento da filha e ao mesmo tempo que mostrava as cenas da Regina Duarte, né, que não era obviamente a médica que estava fazendo o parto. Ela já tinha filmado as cenas antes no estúdio, então eles só misturaram o parto real com o imaginário ali interpretado pela Regina Duarte. Foi bacana, foi interessante. Mas nem tudo foram flores na novela, não. Houveram alguns perrengues lá no meio do caminho que tiveram que ser descalcados, né? O Antônio Calone, inclusive, pediu para sair da novela, né? Porque ele disse que estava esgotado demais, já tinha trabalhado muito, emendando uma novela atrás da outra. E para resolver esse impasse, eles resolveram tirar o personagem dele, né? Matar, na verdade, o personagem dele ali logo na primeira fase. E o Tarcísio Meira também teve um probleminha, né? Ele foi acometido por uma grave virose, ficou sem voz e aí ele não tinha mais como continuar. Então eles afastaram o personagem por 2 meses, né, de setembro a novembro de 2006, e na trama, a ausência do personagem dele, o Tid, né, nosso vovô preferido, foi explicado que ele precisava resolver algumas coisas na fazenda, e aí
ficou lá tudo quietinho até que ele pôde voltar novamente. E uma das cenas mais emblemáticas da novela, né, onde a Marta ela tem uma séria discussão com o marido dela, o Alex, depois que ela recebeu um cheque, né, de 100 milhões de dólares, coisa assim, pelo menino, né, pelo neto. Essa cena foi tão séria, né? Inclusive chegou a limites inesperados por todos, inclusive pelos dois atores que estavam ali contracenando. Isso porque no calor da cena, né, tudo já tinha sido combinado, obviamente, já tinha sido ensaiado, mas naquela loucura, naquela coisa, o Marcos Caruso, ele empurra a Lília Cabral contra a mesa, né, e até aí tudo bem, né, só que ela acaba se machucando de verdade, porque nesse empurrãozinho aí, ela acabou batendo a cabeça dela na quina do móvel, né, e eles não pararam a cena não, ela continuou lá, a gente vê que ela tá gemendo de dor de verdade, mas eles resolveram continuar com a cena até o final. Essa briga, eu levei uma pancada, a gente ensaiou, eu tinha que engolir um cheque. O Caruso ia colocar um cheque dentro da minha boca, o cheque de 1 milhão, porque ele descobria que... E esse cheque, antes de eu engolir, tinha toda uma cena de pancadaria, então... Sai daqui! Ai! Tudo falso. Só não fizeram falso o tampo da mesa. Ai, ai! Ai, ai, ai! 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 Desceu com a cabeça baixa. Eu só vi, assim, tinha uns 3 bombeiros na minha frente. E eu, sai. Continua. E todo mundo assim, ela vai continuar. Continua. E eu continuei. Inclusive, Marta, né, como eu já tinha dito para vocês, foi um personagem tão importante para a Lília Cabral que ela chegou a ser indicada ao Emmy Internacional em 2007, tá, como melhor atriz, e ganhou o prêmio APCA também de melhor atuação, tá, para vocês verem como foi algo marcante. Inclusive, Lília Cabral, apesar de nunca ter sido uma Helena de Manuel Carlos, ou quase ter sido uma Helena de Manuel Carlos, né, não existe outra melhor antagonista que ela, não. Apesar de Maneco tentar driblar as críticas que vinha recebendo anteriormente ao tentar reduzir a diferença que existe entre a realidade e a ficção em suas novelas, Páginas da Vida foi atacada demais, não só pelos críticos, mas também pelos próprios telespectadores e até pelo próprio elenco. Vocês não estão entendendo como foi o negócio. Muitos fãs de Manuel Carlos, né, afirmam que Páginas da Vida foi o princípio, né, mas o princípio do fim, entendeu? Da queda que ia ser as tramas do autor daqui para frente, né, que logicamente a gente acabou vendo mesmo a concretização para valer, e Em Família, né, que foi aquele flop que acabou sendo o último trabalho dele até o momento na TV. A trilha nacional de Páginas da Vida traz claramente uma homenagem a Tom Jobim. Isso, Tom Jobim, Vinícius de Moraes, é carteirinha, né, nas outras trilhas nacionais de Maneco. Todo mundo sabe que o Maneco é apaixonado por Bossa Nova, por Tom Jobim, mas naquele ano era algo especial, porque ele completaria 80 anos em 2007. Então, o cantor e o compositor, né, ele realmente recebe aquela homenagem, aquele destaque especial na trilha aqui de Páginas da Vida, com diversas músicas, com composições suas e outras, né, interpretadas pelos seus próprios familiares. Começando com o tema de abertura Wave, né, que mais Tom Jobim do que isso, só Tom Jobim mesmo, né? E seguindo com outras músicas, né? Só em Teus Braços e Outra Vez. Mas eu acho que os grandes destaques mesmo da trilha nacional são as músicas Se Quiser, da Tânia Mara, que foi o hit daquele ano, né, de 2006, e Seu Nome, da Luísa Posse. Já a trilha internacional, que eu gosto muito mais, né? Na verdade, trilhas do Maneco são as melhores trilhas que podem existir. Inclusive, dá até tema para um outro vídeo, fazer aqui aquele top 10 das melhores trilhas do Maneco, porque eu não conheço trilhas melhores do que novelas do Manuel Carlos, gente. Eu acho que só as da Ivani Ribeiro mesmo. E os hits internacionais eram realmente aqueles que estavam mais bombados na rádio
naquele momento. Então tem muitos sucessos aqui que tem que ser destacados, né? Mais uma trilha muito boa, não em comparação a Mulheres Apaixonadas, né, que é impossível, melhor do que essa não tem, né? Mais uma trilha também que entra para a lista. Vou começando aqui, né, falando sobre One Last Cry, né, da Marina Elaine, que é a Maria, tocou demais na rádio naquele ano de 2006, 2007, gente. Outra que eu adoro, que eu escuto sempre, tá na minha playlist, que é Put Your Records On, né, da Corinne Bailey Rae. Outra também que foi sucessaço daquele momento foi Para Tu Amor, do Juanes, né, também tocou bastante, tanto na novela como também nas rádios. Outra, Canal Boy, do Demi Rice. E outras músicas também que eu passaria, acho que todo o vídeo falando sobre, porque é uma trilha também muito boa, né? Mas também comenta aí, fica à vontade para dizer quais são suas músicas preferidas, né? Tanto da trilha nacional quanto da trilha internacional. O que é que você acha? Você concorda comigo? Se você prefere a internacional ou a nacional? Eu quase sempre prefiro mais a internacional, né? Mas é porque realmente não é muito o meu estilo. Mas já peço também para você deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever no canal também, é muito importante para você saber, né, receber notificações do YouTube de tudo que acontece aqui. E ativa o sininho também, tá, gente? Porque o YouTube ele não tá notificando para você até que é inscrito que tá saindo vídeo novo. Você não pode perder as novidades, né, gente? Impossível, não pode, tá? E se caso o YouTube não te notificar, tem sempre as redes sociais, tá? Tanto Instagram, quanto Facebook, quanto Twitter. Eu tô sempre colocando a chamada dos vídeos lá para você não perder nada de novo no Entretenatube, tá? Deus me livre de você perder alguma novidade. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas nos grupos do WhatsApp, outros fãs de Maneco, ok? Espero que você tenha gostado. Grande beijo, até a próxima. Tchau!